O bolo envenenado de Torres. Acabamos de lançar o episódio e já temos diversas atualizações sobre o caso. É o que você verá hoje no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Então, oi pessoal, que bom tê-los aqui de volta para tratar dessa atualização do caso do bolo de Torres. Atualização que se dá pelas novas descobertas feitas pela equipe de investigação policial lá do Rio Grande do Sul. Quando nós fizemos o programa anterior, nós sustentamos, e continuaríamos sustentando se a realidade fosse aquela, que nós não conseguimos ver elementos suficientes que apontassem tão firme assim para Daisy, a ponto de ela já ser colocada em prisão temporária. Sobretudo porque, alguns dias antes disso, a própria polícia acreditava que poderia ser a própria Dona Zeli, uma das que comeu o bolo. Posteriormente, há um avanço, e muita gente até nos criticou. Olha, como é que vocês dizem que não tem provas suficientes? Olha o que a polícia agora descobriu. Sim, agora a questão muda de figura. Mas nós não poderíamos raciocinar de trás para frente. Verdade seja dita, não é que a polícia não revelou essas evidências na primeira coletiva. A própria polícia reconhece que ela só obteve essas provas a partir, que revelou depois dessa primeira coletiva, e sempre que vamos analisar um caso, vamos analisar dentro da realidade daquilo que está divulgado. Continuamos reafirmando a presunção de inocência que todos têm o direito, por mais aí que a situação da Daisy agora parece que fica praticamente, muito indefensável, mas a nossa lei diz que nós não podemos abrir mão dessa possibilidade da defesa e não houve sequer processo. Mas o que nós vamos discutir hoje, além das atualizações, é algumas questões que parece que ainda não estão muito claras. Por exemplo, qual seria o impacto se tinha mais uma pessoa agindo com ela? É evidente o fato dela agir, não descarta a possibilidade de outra pessoa estar com ela. Qual a responsabilidade daquele sujeito que vendeu o arsênico para a assassina presumida? Como fica a situação se ela for decretada, se ela for entendida clinicamente como sociopata, como psicopata? Ela será internada, ela será posta na cadeia, como é que fica a questão da pena dela e várias outras questões que são bastante interessantes e que derivam a partir daí, porque a polícia agora sustenta praticamente que ela é uma serial killer, nesse termo que a gente usa popularmente, porque haveria aí uma persistência de homicídios, 4 homicídios consumados, o do marido mais dessas 3 pessoas, e talvez mais outros homicídios. Então é isso que nós vamos hoje debater com você a partir das novas evidências. Rodrigo, então quais são essas novidades do caso? Acho que é importante, Sandro, antes de ver as novidades, é que quem não conhece o caso ainda, para se aprofundar um pouquinho, assistiu o nosso episódio anterior, o caso do bolo de Torres, está na tela aqui para vocês. Bom, a grande novidade desse caso é a seguinte: o corpo do senhor Paulo, que é o sogro da acusada, foi exumado, e foi encontrado no corpo dele uma enorme quantidade de arsênico. Tão grande que ele seria, então, na verdade, a 4ª vítima desse assassinato. Porque nós temos 3 que morreram e que levaram essa investigação, o 4º, então, seria o senhor Paulo. A quantidade é tão grande que, comparando os 4, ele seria a segunda maior quantidade de arsênico foi a do corpo dele. Bom, essa exumação era de fato muito esperada, porque se o seu Paulo tinha morrido um pouco antes com sintomas ali de intoxicação alimentar, mas que podem se confundir com aquele de envenenamento por arsênico, era preciso mesmo se verificar essa situação. A polícia teve essa
intuição, e a intuição da polícia aí, claro, estava certa, porque a quantidade, então, de arsênico que foi encontrado foi muito grande e que era incompatível não só com o acidente, como também com outra coisa que é muito apontada nas perícias, que é a contaminação do cadáver pela terra onde ele é sepultado. Isso porque o arsênico, também nessa modalidade, é uma substância extremamente comum no planeta. Então, algumas terras, elas possuem muito arsênico que às vezes confunde com aquilo que está no cadáver, sobretudo depois de mais tempo. Isso ainda é agravado, que o uso indiscriminado muitas vezes na agricultura, como veneno de rato, algumas outras práticas, o beneficiamento na madeira que vai no caixão, tudo isso pode às vezes gerar aí um falso positivo, mas a perícia deixou bastante claro que tinha em órgãos internos dele, que ainda estavam íntegros para esse tipo de pesquisa, então nós parece, dada essa perícia que foi apresentada, estando ela correta, temos mais uma vítima de arsênico. Mas, Rodrigo, a nossa questão fundamental continua sendo: que mudança nós tivemos nas provas a ponto de haver uma reviravolta nesse caso? O que apareceu? O que surgiu que torna a dona Daisy agora muito mais próxima de uma condenação? As novas evidências são as seguintes. Primeiro, a polícia agora tem a demonstração, a prova de que quem comprou o arsênico foi a Daisy, a nora. Tá? Eles têm, então, compra pela internet e tem, inclusive, uma entrega dessa mercadoria para ela. Então, temos agora a origem do veneno, que realmente quem comprou foi a Daisy. Que eles não sabiam até a última entrevista. Até aquela última entrevista. Outro ponto muito importante é que as pesquisas sobre o uso do arsênico são anteriores à morte do seu Paulo, concomitantes à morte dele e anteriores às mortes das outras 3 vítimas. Então, ela fez diversas pesquisas na internet a respeito do uso de venenos em geral. Inclusive, chamou tanta atenção esse uso do veneno pela Daisy que a polícia batizou essa operação de Operação Aqua Tofana, se referindo a uma história que alguns dizem que é uma lenda, outros que não, mas de uma mulher que viveu no século XVII, na Itália, uma tal de Giulia Tofana, que ela tinha uma farmácia, uma botica, né, naquela época, ela era uma boticária, e ela fornecia, sobretudo, fazia cosméticos, manipulava cosméticos para mulheres. E ela começou a vender para essas mulheres, para algumas delas, uma aquatofana. Ela botou o nome dela. Era uma substância que era para dar para os maridos quando as mulheres queriam se livrar deles. Então ela vendia para essas mulheres essa substância, se acredita que seria uma mistura de arsênico e talvez chumbo, talvez mercúrio, talvez até aquela beladona, que se usava muito como veneno também. Não se sabe exatamente a fórmula dessa aquatofana, mas que parece que, inclusive, a dona Daisy teria pesquisado, que esse é um dos casos famosos. Então, ela fazia isso. Até é interessante sobre essa Giulia Tofana, que quando há controvérsia, é que ela teria ajudado a matar 600 maridos, né, a partir das suas clientes, e muitos questionam que não poderia ser também uma perseguição às mulheres, responsabilizando elas sempre que um marido morria, dizer que ele morreu envenenado, até para atrapalhar questões de herança e coisas pelo estilo. Então, não se sabe muito bem. O que se sabe é que os homens ficaram com tanto medo que foi aí que se desenvolveu o primeiro teste para detectar um veneno específico, que foi justamente o arsênio, que era então o veneno das mulheres.
Vejam, em 1875 surge o primeiro teste, né, e depois, aí na metade do século XVIII, surge o teste que ficou mais padrão, tal de teste de Marsh, que foi aquele que servia melhor para detectar o arsênico até aquela época. Então, veja, Rodrigo, enquanto enquanto não chegou no medo dos homens, a ciência também não se preocupou tanto em identificar, né, quais eram os sintomas desses venenos. Quando os homens começaram a ser mortos, 600 homens mortos, claro que como que se vai provar isso? Isso é uma estimativa de alguns que falam, etc. E aí a história muda e nós começamos a fazer testes e hoje o arsênico é um dos venenos mais detectáveis. Bom, em relação ao meio, então já está claro que o meio de morte era o arsênico. Agora, em termos de motivos, a polícia tem mais elementos sobre a motivação da Daisy? Aparentemente, sim. Nós temos um motivo, então. A questão financeira teria sido um saque na conta conjunta da Daisy e o marido de R$ 600 feito pela sogra. Isso há 20 anos atrás. Parece que esse valor já foi, inclusive, pago, né, da sogra para ela, mas ela ficou com essa mágoa. E a segunda situação, que teria sido a motivação, é que a sobrinha da dona Zeli, que foi criada quase como irmã do marido da Daisy, ela casou-se antes da Daisy. E a Daisy ficou muito irritada com isso, ela casou na igreja antes da Daisy. E aí também isso foi uma motivação da morte. Então, as duas motivações seriam essas. Esse valor de R$ 600 e a questão do casamento da sobrinha antes dela. Então, em relação à sogra e aquelas outras pessoas que comeram o bolo, esse arsênico estava na farinha. Mas agora que se sabe que foi arsênico também que matou o seu Paulo, bem antes disso, como que chegou esse arsênico até o seu Paulo, a ponto de nós podermos ligá-lo também a Daisy. Como a gente falou no episódio anterior, havia testemunhas que tinham dito o seguinte, que na antevéspera da morte do seu Paulo, a Daisy teria levado para casa da família uma lata de leite em pó e bananas. E que o seu Paulo e a dona Zeli comeram essas bananas e tomaram esse leite em pó. A dona Zeli, um dado interessante que apareceu também agora, ela tomou um café com leite e ela achou o café com gosto apimentado e amargo, e ela não tomou mais, ela achou ruim. O seu Paulo não, o seu Paulo comeu tudo. E aí o seu Paulo faleceu e a dona Zeli não faleceu. Qual é a coincidência? Nesse caso agora, do segundo envenenamento, em que as pessoas comeram o bolo, o sobrinho neto da dona Zeli falou o seguinte, olha, o bolo está com gosto de pimenta. E ela lembrou daquela situação do café e falou, ninguém mais come. Então as coisas fecham, né? E aí, qual é o ponto interessante também? Logo depois que o seu Paulo morre, o pessoal ficou assim, pô, por que ele morreu? Por que ele morreu? Aí começaram a querer pesquisar isso. E a Daisy começou a influenciar a família para fazer duas coisas. Primeiro, a cremação do seu Paulo. Precisamos cremar, precisamos cremar, precisamos cremar, precisamos cremar. E aí, por quê? Porque ela sabia que com as cinzas, normalmente se descarta as cinzas, né, ou mesmo que elas fiquem, é mais difícil comprovar a presença de veneno do que num corpo físico, né? E aí, não deu certo a cremação, ela parte para um segundo estágio, então, e ela começa a querer influenciar a família a deixar por isso mesmo. Aí ela fala o seguinte para dona Zeli, não vamos investigar mais isso, poxa, o seu filho está muito triste, porque provavelmente ele morreu porque comeu aquela banana, e a banana estava na enchente lá do Rio Grande do Sul e estava contaminada, ele então está se martirizando por isso, que o pai dele morreu porque comeu a banana que ele levou, então a senhora deixa isso por isso mesmo. E a dona Zeli, então, obviamente, né, comovida pela história do filho, acabou que não levou essas investigações adiante. Vejam que é bastante interessante, porque a investigação em geral vai ter que ser feita de trás para frente. Se não tivesse essa descoberta do arsênico agora, aquilo também não seria estranho alguém sugerir para outro ser cremado ou dizer, para que ficar mexendo se foi erro médico, etc. É porque isso é muito complicado, não dá em nada, isso só mantém esse luto em suspensão. Não teria nada de estranho, a não ser que a gente já tenha visto essa questão. Bom, nós temos agora esses fatores que, sem dúvida,
que deixam a Daisy praticamente muito difícil a sua defesa. Rodrigo, vou te fazer uma pergunta jurídica. Um sujeito vende arsênico para uma pessoa física desobedecendo a lei. Aí, a dona Daisy mata pessoas com ele. Ele responde junto por esse homicídio? Na minha visão, não. Só se ele tivesse a informação exata de que ele venderia o arsênico para a Daisy matar tal pessoa. Como tu mesmo dissesse, o arsênico tem vários usos e talvez ela usasse para matar rato, para matar barata, para beneficiar madeira, eu não sei. Se não há esse vínculo específico, ele não responderia. Agora, claro, vai responder por vender uma coisa que não pode ser vendida, evidentemente, só que em outra legislação, com outra pena, evidentemente. É mais ou menos igual o traficante de droga em relação à overdose Exatamente. que a outra pessoa tem. Um outro ponto, que também, como nós falamos, que é preciso esclarecer, é se houve algum partícipe, se ela agiu junto com outra pessoa. Em princípio, Sandro, surgiu uma dúvida se o marido estaria envolvido ou não, a população perguntou muito sobre isso, né? Inclusive recebemos comentários sobre isso no canal. Em princípio, o marido não participou disso. E tu imagina agora a situação desse marido, né? Ele está casado com uma mulher, né, que matou o pai dele, matou as tias-avós dele, matou a prima, que na verdade é como se fosse uma irmã para ele. Eles têm um filho em comum, né, tentou matar a mãe dele 2 vezes, quer dizer assim, imagina a situação desse sujeito. Sim, ele talvez dos vivos seja o que fica, claro, presumindo que ele não tem nenhuma participação, é o que fica na situação mais miserável, porque você pensa, bom, eu trouxe essa pessoa para a nossa família e etc. Aquilo que a pessoa pensa, mesmo que não tenha responsabilidade nenhuma, mas, diferentemente da Daisy, que parece que era completamente fria, as pessoas normais às vezes se culpam até quando não é para se culpar. E sobre a frieza, Sandra, ainda que tu tocaste nesse ponto, tem um outro detalhe que foi esclarecido agora também que é interessante. Nós falamos no episódio passado que a Daisy teria levado para a sogra água mineral, suco e um chocolate. E aí ficou meio confusa essa história. Agora ficou bem clara a história. Como é que aconteceu? Enquanto a dona Zeli estava na UTI, a Daisy então leva para a família, para minha sogrinha aqui e tal, quando ela estiver melhor, uma água, um suco e esse chocolate. Ela fica na UTI e aí, com o passar do tempo, surge a história de que talvez tenha tido veneno envenenamento e tal. E aí a família percebe que a garrafa d'água e a garrafa do suco estavam sem o lacre, eles então jogam fora os líquidos, tá? E quando surgiu então a história de que foi a Daisy que envenenou, que a polícia divulgou essa informação, a família levou para a polícia os frascos, tanto da água quanto do suco, e aí vai ser periciado agora, e talvez a Daisy tenha pela uma 3ª vez tentado envenenar então a dona Zeli, porque ela já sobreviveu 2 vezes ao envenenamento da dona Zeli. É claro, a polícia diz que ela é uma sociopata, psicopata, etc. Isso é bastante interessante, essa discussão. Tá? Primeiro, sociopata, psicopata, não tem tanta diferença como às vezes se diz. Né? Se você pegar na literatura mais abalizada, né, no DSM e coisas pelo estilo, na verdade, isso está dentro daquele guarda-chuva de transtorno de personalidade antissocial. Não é considerado nenhuma doença mental. É um transtorno de personalidade. E por que é importante, Rodrigo, que não seja uma doença mental? Porque as doenças mentais, ela podem incapacitar o sujeito de responder pelos seus atos. Se ela, por exemplo, sofresse de uma doença mental que impedisse ela de decidir livremente o que ela queria fazer, ou de se controlar, ela poderia ser absolvida e poderia ser internada, etc. Agora, quando se fala aí do transtorno de personalidade antissocial, vamos aqui falar psicopata, nós temos uma situação em que, como não é uma doença mental, seria um transtorno de personalidade, e isso não afetaria a responsabilidade. Isso não é algo tão óbvio. Até 1954, nós tínhamos, por exemplo, nos Estados Unidos, de onde a gente copia grande parte aí da nossa legislação
quando é termos científicos, o mundo inteiro copia, nós tínhamos escusas de pessoas que alegavam que eram psicopatas e por isso eram absolvidos. Depois, nós tivemos uma legislação que diz o seguinte: não pode ser considerada transtorno ou doença incapacitante se o único traço que o sujeito apresenta é a persistência em quebrar normas sociais, matar pessoas, etc. Então, diz, isso não é algo que pode excusar. Por quê? Porque até antes da década de 50 se usava, por exemplo, para que o sujeito não fosse para a pena de morte, porque ele tinha, de certa forma, uma doença. Quando isso passa a ser um transtorno, aquilo que tem um médico alemão que chamava que o psicopata é o sujeito da alma vazia. A alma vazia porque ele não tem aquela capacidade de empatia. Se calcula, um cálculo aí aproximado, que pelo menos aí 1% da população mundial tenha traços fortes desse transtorno, de psicopatia. É claro que os que fazem isso em forma de crime são descobertos, é uma quantidade bem menor. Nos Estados Unidos, por exemplo, as estatísticas dizem que 16% das pessoas que foram presas têm transtorno de personalidade antissocial ou psicopatas. Então, veja, é 1% na população geral e 16% em quem vai preso. Agora, a questão fundamental para mim, dentro dessa questão se ela é ou não psicopata, é justamente em relação à questão do motivo. Vejam, se diz que o motivo pelo qual a Daisy, então, teria matado, queria matar a sogra e matou ela e aquelas pessoas, seria por causa de uma desavença de 20 anos atrás, por R$600, mais uma discussão lá com a outra pessoa, com a sobrinha de quem é que casaria primeiro, e são, de fato, motivos muito fúteis. Mas se eu estou tratando de um psicopata, o psicopata não é movido por esse motivo compreensível, racional. Quando eu digo compreensível, é que a gente consegue entender. Quando, por exemplo, um ladrão vai lá e rouba alguma coisa, uma coisa é a gente discordar, outra coisa é que a gente entende o que ele queria, o patrimônio. Quando alguém que é traído mata o seu companheiro, a gente sabe qual foi o motivo. Porque o motivo é que faz ali, é que impulsiona o ato. No caso do psicopata, o motivo ele não é importante. Então não interessava, não era aquilo, talvez não fosse aquela mágoa propriamente que ela tinha, mas algo maior, algo mais tenebroso dentro da sua alma vazia em relação a sentimentos, que era de destruir aquelas pessoas, aquela família, talvez gozar, ter aquela satisfação de que estou eliminando um a um e ninguém pode me culpar por isso. A última questão que eu queria fazer, para a gente talvez encerrando, Rodrigo, é que ali ela tinha alvos indefinidos. Então, ela tinha alvos definidos, que seria, então, em princípio, a dona Zeli, aqui na festa, e a sobrinha da dona Zeli, mas ela sabe que fez o bolo e vem outras pessoas. Em relação àquelas que ela queria, ninguém tem dúvida, é homicídio, homicídio qualificado, mediante veneno, mediante uma motivação fútil, contra a dona Zeli, contra a prima. Em relação às outras pessoas, por que ela responde se ela não queria, em tese, essas pessoas? Ela nem sabia quem ia estar lá. Aí a ideia de que é um dolo eventual, porque nós podemos matar alguém de forma intencional, de forma dolosa, de duas maneiras. Escolhendo o alvo efetivamente, então eu quero matar o Sandro, eu atiro no Sandro. Pronto, isso é um dolo direto. Quero matar, mato. Ou por dolo eventual, em que eu assumo o risco de causar o resultado. Eu quero matar o Sandro. Aí eu vou botar uma bomba na casa dele.
Mas o Sandro é casado. Ah, se a mulher dele estiver junto, não tem problema nenhum. Aí, em relação à mulher do Sandro, teria um dolo eventual. É a mesma ideia. Então, ela quer matar a dona Zeli. Então, ela botou lá o veneno para matar a dona Zeli. As outras pessoas que vão comer o bolo, ela não tinha a intenção direta de matar, mas ela assumiu o risco de fazê-lo. E, no ponto de vista prático, de pena, efetivamente, não muda nada. Seja dolo direto, seja dolo eventual, a punição é exatamente a mesma. Claro, porque quem envenena uma farinha que vai ser usada em comida, não pode dizer que não imaginou que outras pessoas também pudessem comer. Então, nós temos aí, como o Rodrigo falou, independentemente se chegassem mais pessoas para comer o bolo, se chegasse ali pessoas, se ela inclusive, suponhamos, não gostou do bolo e desse para o vizinho, tudo isso responderia a Dona Daisy. Nós temos um caso parecido com isso, que é o caso da doceira de Curitiba, né, em que ela envia para uma menina específica uns docinhos envenenados e vários amigos dela comem. É a mesma ideia do caso da Dona Zeli. Exato. O veneno é algo difícil de controlar. Então, agora que nós temos esse esclarecimento, agora com essas novas divulgações fica bem mais fácil e agora nos convence por que ela está presa e por que ela é apontada. Então, ainda que, do ponto de vista técnico, ela seja inocente, porque assim diz a nossa lei que ninguém é considerado culpado até o final do processo. Veja, ainda vai ter um processo, ela ainda vai se defender, vamos ver, etc. Por mais óbvio que às vezes um caso seja, mas o procedimento tem que ser o mesmo. E então, essa atualização foi nesse sentido, de agora dizer, agora nós estamos mais satisfeitos com aquilo que foi apresentado, reafirmamos que essas informações foram trazidas depois e que uma coletiva de imprensa é para convencer as pessoas do porquê, entre outras coisas, que aquela pessoa está presa e, como nós falamos na primeira coletiva de imprensa, não dava para convencer muito bem. Nessa segunda, deu para convencer muito bem, a polícia fez um excelente trabalho, e aí é que nós fizemos essa atualização. Então é isso, gente. É isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Bom, né? Acho que ficou bom.